Roberto Darós, fique à vontade para sua exposição. Eu volto logo mais com a apresentação da Sônia. Fique à vontade, doutor Roberto Darós. Olá, pessoal. Boa noite a todas as pessoas conectadas. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Roberto Darós, advogado criminalista, professor de Ciências Penais e Segurança Pública. Inicialmente, agradeço aos diretores e coordenadores da FAVENE, Farese, na pessoa do prezado doutor João Vitor Gomes, meu colega advogado que participa conosco na Comissão de Segurança Pública da OAB Espírito Santo, por ter me formulado este convite participar de tão importante evento na agenda acadêmica dessas instituições de ensino. E eu estendo meus cumprimentos e homenagens aos demais palestrantes, a doutora Sônia Grobério, ao doutor Alexandre Broeto, e que tenho a honra de compartilhar essa mesa de discussões e falar sobre essa temática tão interessante que é a segurança pública e a criminalidade. Aos nossos espectadores, eu espero que todos vocês estejam bem neste momento, confortáveis e protegidos em suas residências, com muita saúde e paz, cumprindo o distanciamento social conforme as determinações das autoridades médicas e sanitárias, principalmente agora nessa fase de flexibilização, né, e retorno gradativo às atividades laborais e sociais. Bem, iniciando esse bate-papo, vamos aproveitar esse conforto do nosso home office, das nossas residências, e o tempo que me foi concedido de 30 minutos para abordar o tema, o paradigma da reestruturação e modernização da segurança pública, a polícia do século XXI. Esses 30 minutos é um tempo razoável, mas exíguo, né, para maiores detalhamentos sobre essa temática. Então, eu vou pontuar algumas diretrizes fundamentais e tópicos que eu entendo importantes, fixar alguns conceitos e vocês poderão fazer um estudo mais minucioso posteriormente. Eu fico feliz em saber que, além dos prezados alunos da FAVENE, Farese, diversas pessoas de outros segmentos sociais, líderes comunitários, amigos meus, as pessoas que me acompanham, convidados de outros estados, nos acompanham nesse momento, pelas redes sociais. Então, isso é motivo de muita gratidão. As pessoas que aceitaram esse convite de participação, de que se importam em buscar uma sociedade mais justa e fraterna, sem tanta violência. Então, o objetivo é esse, é conscientizar a sociedade de todos os segmentos sociais. E como eu sempre digo para os meus alunos, preparem os corações para grandes emoções acadêmicas. É verdade. A partir de agora, eu mostrarei a vocês a segurança pública sobre uma nova temática, sobre um olhar crítico. Então, nós vamos visualizar o que é criminalidade, esse fenômeno criminológico, e como ele se encaixa em todo esse contexto da política de segurança pública. Eu dividi em pequenos tópicos, resumidamente, para que vocês tenham uma noção geral da visão que eu quero passar para vocês sobre o meu trabalho acadêmico. Eu quero lhes dizer que, como foi lido no roteiro de apresentação, todo o meu trabalho acadêmico é fundamentado na minha experiência policial e na minha experiência militar, juntado ao meu conhecimento acadêmico, meus estudos filosóficos. Então, sobre essa temática é que pensem que nada que está sendo colocado aqui para vocês tem algum cunho burocrático, é extremamente teórico. Na realidade, toda a minha pesquisa é focada no conhecimento empírico, na busca do conhecimento empírico associado ao conhecimento puro, ao conhecimento acadêmico. Então, vamos lá, em alguns pontos. Primeiro ponto, não há como nós não falarmos sobre fazermos um pequeno retrospecto histórico para que vocês tenham uma noção das origens da segurança pública no Brasil e o quanto ela se encontra estagnada nesse nosso passado colonial. Vamos lá rapidamente, não vai ser nada muito demorado não, que eu só vou focar 3 tópicos para vocês. Em 1808, a chegada da família real ao Brasil colônia. Um dos primeiros atos do príncipe regente Dom João foi criar a Intendência Geral de Polícia, nomeando um intendente de sua confiança, né, que atuava como um alcaide. Ele fazia as funções policiais e judiciárias. Então, nós temos que ter esse foco para a gente saber, nós temos que conhecer o mínimo do nosso passado. Vamos dar logo outro salto cronológico, nós vamos para 1866. Nasce o ciclo incompleto da atividade policial. Quando, no segundo reinado
Dom Pedro I renuncia e volta para Portugal. Dom Pedro II era uma criança ainda, um infante, cercado pelos seus assessores. Os assessores o auxiliam de... existe o risco de golpe, né, de queda da coroa. O que ele faz? Ele dissolve as corporações militares para não sofrer essas represálias de uma possibilidade de golpe. Ele desfaz todas as corporações e cria duas novas milícias. A Guarda Urbana, que era a polícia, que é a semente da Polícia Civil de hoje, e a Polícia Militar da Corte. Nesse momento, iniciou-se o ciclo incompleto da atividade policial. A atividade policial era feita junto com a atividade da magistratura, através do alcaide. Então, foi uma grande evolução nesse aspecto, quando se criou as corporações. Mas com essa dissolução e criando dois segmentos policiais exatamente estanques, é o que nós temos hoje. Vou logo fazer uma explicação sobre isso. Imaginem vocês, um sargento com a sua guarnição de soldados numa viatura policial na rua fazendo patrulhamento ostensivo. Ele se depara com um flagrante delito de um homicídio e ele consegue deter o criminoso. Então, ele tem autoria e materialidade do crime. É a polícia militar, em a sua atividade preventiva, que se depara com esse flagrante criminoso. Ele pega essas ocorrências, essas provas, e leva para uma outra polícia fazer. Então, aí vocês estão entendendo o que é ciclo incompleto, que começou em 1866 e prossegue do mesmo jeito até hoje, com pequenas modificações. Vamos seguir. Naquela sequência cronológica nossa, o terceiro salto. O terceiro salto cronológico é em 1871. A princesa Isabel, né, na regência, na ausência de Dom Pedro II, ela cria o inquérito policial. O inquérito policial é o mesmo, é o vigente até hoje, com pequenas modificações. Modificações só na forma. Modificações exatamente só em algumas, em função do avanço tecnológico, uma pequena reforma de regulamentar, mas ele tem a mesma base ideológica da investigação criminal. Então, essa base da investigação criminal, inquérito policial, de termos de interrogatório, termos de declaração, oitiva de testemunhas, isso é uma ideologia que vem das ordenações manuelinas e filipinas, trazida para o nosso país, para o Brasil colônia, com o príncipe regente. Então, muito pouca coisa mudou. O inquérito policial perdeu a oportunidade de evoluir, de continuar, de se transformar num instrumento de investigação. Mas isso seria motivo para um mês de aula para vocês entenderem toda essa temática. Eu só estou aqui buscando alguns tópicos. Vamos agora dar um salto cronológico para a nossa geração. 1988, com a promulgação, o advento da Constituição Cidadã. Ela traz uma moderna estrutura constitucional e ela reserva o capítulo 3º da seção 3 do título 5 e aí o artigo 144 com seus incisos e parágrafos tratando sobre segurança pública. Então, o nosso legislador constituinte ele foi bastante apurado, ele trouxe o que tinha de melhor das constituições americana, europeia, e trouxe o que tinha de melhor à época e criou um capítulo moderno para falar sobre isso. Essa é a temática. Vamos entrar no nosso segundo ponto, então. Nosso retrospecto histórico está feito para vocês memorizarem as origens da segurança pública no nosso país. O segundo ponto que nós vamos iniciar é isso que eu falei desde o início, uma análise crítica com as seguintes perguntas. Apenas mentalizem as respostas. Eu vou fazer algumas poucas perguntas para nós começarmos o nosso estudo aqui nesse tempo que nós temos. E as respostas positivas ou não, memorizem aí. A atividade policial no Brasil é eficiente? É um serviço público que está sendo prestado com qualidade à população? Professor Roberto Darós, serviço público? Será que a população já consegue ver a atividade policial como um serviço público? É claro que não. Um serviço público parecendo da saúde, a população consegue entender que quando um familiar adoecido precisa dos tratamentos médicos no SUS, talvez ele não tenha a condição adequada, mas ele sabe aonde exigir. Quando um trabalhador precisa de colocar o seu filho na creche para ir trabalhar, matriculá-lo numa creche ou numa escola de ensino fundamental, ele pode não conseguir a vaga, mas ele sabe a quem recorrer. E a segurança pública? É o terceiro tripé da nossa república. Nenhuma república se mantém senão esse tripé: saúde, educação e segurança pública. Até pouco tempo, e já foi criado e foi absorvido pelo outro, nós não temos ainda na esplanada dos ministérios em Brasília um Ministério da Segurança Pública.
que ameaça ser criado, se junta com o outro. Então, ainda nós não temos políticas nacionais de segurança pública. E a segurança pública ela se resume nas diretrizes da União, as diretrizes federais e dos estados, e não chega aos municípios. Isso é um foco que nós vamos falar um pouco mais à frente, sobre realmente levar a segurança pública para as 3 esferas, federal, estadual e municipal. Então, a sociedade não tem essa noção. Então, basta uma análise superficial para a gente entender que a resposta é negativa. Nós não, a segurança pública no Brasil não é um serviço público de qualidade. A população não tem noção que isso é um direito fundamental de cada cidadão. Isso precisa ser mudado. Análise superficial para a gente entender, então, para não ficar com emoções, com paixões, é o seguinte: a média dos últimos 10 anos, 60 mil homicídios por ano, quase 500 policiais mortos em confrontos com criminosos. Isso é uma estatística dos últimos 10 anos, a média. O resumo é: os patrulhamentos, que é a atividade policial preventiva pelas ruas e vias públicas, está sendo mal feito ou insuficiente. A investigação criminal, eu já fiz uma referência ao inquérito policial, está estagnada na época colonial de 1871, com um índice de resolutividade, o principal instrumento que ainda pleiteia ser exclusivo, que é o inquérito policial, que é um instrumento de apuração de crimes na nossa estrutura. Ele consegue simplesmente entregar para o Ministério Público apenas os inquéritos, 8% desses inquéritos com autoria e materialidade definida, e se tem uma propaganda institucional forte para deixar uma cortina de fumaça em cima disso tudo, para ter outras noções, não que está tudo muito bem. Absurdamente, as estatísticas estão aí para provar o contrário. 8% desses procedimentos, que são dezenas e dezenas de procedimentos, a um custo altíssimo para a população brasileira, chegam às mãos do Ministério Público. O legítimo opinião delicti, ele é que vai ver se existe condições, autoria e materialidade para denunciar. E desses 8%, apenas 5% o Ministério Público chega à sua formação de juízo achando que tem as condições adequadas. Dos 8%, 5%. Ele faz a denúncia desses 5% desses procedimentos. E esses procedimentos que são denunciados, imaginemos que os 5% sejam aceitos todas as denúncias. Somente 2% a Justiça Criminal condena. Então, isso é o resultado que o Brasil é o país da impunidade. Se hoje eu, você ou qualquer outra pessoa decidisse ser criminoso, entrar com um empreendimento criminoso para ser um grande mafioso, a gente só não pode garantir quanto tempo a longevidade, quanto tempo vive. Mas que vai sair impune, vai. Com certeza, só tem 2% de chance de condenação. Isso sem falar especificamente de uma área que ainda gera muito mais impunidade, que é a do colarinho branco, a da corrupção e de desvio de recursos governamentais. E isso é ainda pior. Esses resultados de condenação de 2% é fruto de uma investigação criminal mal feita, porque se temos aí o maior de todos os filósofos garantistas, Luigi Ferraioli, ele diz que o desvio penal relevante que leva à absolvição ou à impunidade é a falta de provas, é gerado lá atrás. As provas não são colhidas adequadamente e não se faz uma investigação criminal adequada. Está lá. Então, vem o questionamento. Mas está faltando o quê? Os resultados são insignificantes. Por quê? Diante do que se gasta. Os recursos que são gastos na área de segurança pública ainda não estão nos patamares que se precisa, mas eles representam 6% do PIB brasileiro. A educação no Brasil gasta 6,2%, 6,3%, 6,5% do nosso orçamento. Foi me chamando aqui? Não. Posso continuar? Posso prosseguir, João Vitor? Pode continuar, doutor Darós. O tempo está tranquilo. Não, é uma chamada sua aqui. Vamos prosseguir, então. Esses resultados são insignificantes de acordo com a quantidade de recursos que se gasta, 6% do PIB, e vem logo as justificativas. Alguma parte desse valor entra em contingenciamento. Nada, absolutamente nada. Esse é um valor que o povo brasileiro gasta, 6% do nosso PIB. E o governo entra com 105 bilhões de reais. Isso é uma média, 105 bilhões de reais dos últimos 10 anos, mais ou menos, mas em torno disso, desses 6%. E
somando a isso 286 bilhões de reais da iniciativa privada. A segurança privada no Brasil, é um ótimo investimento econômico, financeiro e empresarial. Aqui se tem um espaço muito grande. Repararam nos valores? A segurança privada gasta o dobro do que gasta o governo brasileiro em segurança pública. E olha que a segurança privada é uma atividade complementar. Ela é um números clausus fechado. A segurança privada só pode atuar nos espaços que não é uma atividade típica de Estado que tem que ser feita pelas forças policiais, né? Por uma atividade típica de Estado. Então, essa estrutura toda que está aí, que é o nosso trabalho, precisa ser mudado. Então, rapidamente, qual é a minha proposta? Porque, assim, a ciência, nós estamos falando de ciência policial, a ciência ela sempre tem que ter uma visão crítica da realidade. Ela busca dados empíricos, compara com dados com conhecimento puro, com dados científicos que chegam à razão. Então, o resultado das pesquisas acadêmicas não é para legitimar nenhum governo, seja municipal, estadual ou federal. Na realidade, ela tem que trazer a realidade dos fatos com ciência para apresentar diretrizes para os gestores públicos. Então, o que eu apresento? Bom, além da minha experiência policial que eu trouxe para a área acadêmica, eu apresento uma tese desenvolvida, a segurança pública, o novo pacto reformista da sociedade brasileira na estruturação da defesa social, e conclama todos os segmentos sociais, que eu compilei nesse livro, conclama todos os segmentos sociais a se conscientizarem dessa realidade e o que cada um pode colaborar para mudar essa nova realidade. Essa minha tese sobre segurança pública, eu criei uma teoria, chamada Teoria da Transdisciplinaridade da Atividade Policial. Eu imagino que a maioria dos senhores ou das senhoras nunca ouviram falar nessa teoria, e eu pretendo que ela seja divulgada. Eu espero que cada um de vocês seja um elemento divulgador disso. Eu tenho uma teoria que eu criei e desenvolvo, chamada Teoria da Transdisciplinaridade da Atividade Policial. Nós estamos já falando em filosofia. Na minha época de graduação, de mestrado e agora até projeto de doutorado, todo mundo se assusta quando fala de filosofia. Não, nós já estamos falando de filosofia. Toda filosofia, esse é o terceiro ponto. Nós já saímos do primeiro, do segundo. Primeiro nós falamos num retrospecto histórico, o segundo na nossa realidade, agora nós já estamos entrando no terceiro ponto, que eu quero falar qual é a solução. É essa. Esse terceiro ponto é a teoria da transdisciplinaridade da atividade policial. O que ela se propõe? Bom, o que significa uma teoria? Uma teoria tem um objeto, então a teoria é o resultado de um trabalho de pesquisa que se fundamenta em alguma ciência, no meu caso a ciência policial, que também é uma ciência emergente, e olha que eu estou há vários anos pesquisando nessa área, muitos anos, e só agora, no ano de 2019 para 2020, há poucos meses atrás, o MEC, por uma iniciativa que saiu dos oficiais da Polícia Militar de São Paulo, num procedimento requerendo ao MEC que reconhecesse as ciências policiais como uma ciência. Então, nós estamos falando também de uma ciência emergente. Agora ela é reconhecida. Ainda vai demandar muita consolidação disso daí, porque qual é o objeto dela? O objeto dela conflita com a criminologia, com as outras áreas do conhecimento, então tem que delimitar bem um objeto de pesquisa, que é isso que eu estou falando. A minha teoria, eu me antecipo, eu acredito ser um dos pioneiros nessa área, ela tem uma teoria com um objeto específico, um objeto de estudo específico. Então, esse conjunto de conhecimentos científicos, ele tem como um objetivo. Qual o objetivo dele? É a criminalidade. Eu foco nesse objeto de pesquisa, na criminalidade. Não sobre o foco da criminologia, e sim sobre o foco da ciência policial. Então, é uma análise crítica, é isso que eu estou falando, por isso que eu disse no início dessa apresentação. Prepare os corações para grandes emoções. É com essa nova visão de segurança pública que nós temos que ter. E eu entendo que todos vocês, os prezados alunos, graduandos, mestres, mestrandos, doutores e doutorandos da FAVENE, da FARESE, e aos nossos convidados de fora, eu entendo que vocês são o terreno fértil para semear as novas sementes. E eu, como pesquisador, quero me colocar no papel de semeador, de semear a boa semente. E vocês são a resposta do futuro. Então, nesse momento, não é um momento de disseminar por aí discussões corporativas, brigas entre cargos e carreiras, nada disso, tem que seguir. A minha proposta é um pacto, é uma reforma na segurança pública que se venha pactuada dos segmentos sociais, da sociedade, de todas as vinculações que houver. Então,
É com essa análise crítica que a gente traz evidências, postulados, axiomas, perguntas, hipóteses, previsões, teses. A gente se une a pessoas tão importantes como essas são os palestrantes dessa mesa e a outros pesquisadores. Essa é que é a intenção, é trazer respostas para grandes problemas que o nosso país tem, e um deles é a criminalidade. Isso aí, ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Então, é Doutor esse Darós, reconhecimento. Pois não? Pois não? doutor Darós, eu gostaria Não te de ouço vocês, direito, doutor. alunos, sem ciclo completo, sem carreira única, e a Polícia Rodoviária tem carreira única sem ciclo completo. Eu acho que dessa forma os alunos vão conseguir visualizar essa Pois não. doutrina, essa sua Não, lição. tranquilo. Não, então, na sequência eu ia falar sobre isso. Prosseguindo então, João Vitor. Alô, João Fique à Vitor? vontade. Tem mais 10 minutinhos, 10 minutinhos. Então tá bom. Então vamos tentar fechar nesse foco. Bom, falar um pouco disso, eu estou falando sobre a minha teoria e sobre o que a gente tem, porque às vezes só crítica não resolve. Então a gente apresenta propostas científicas sobre isso. E a observação do doutor João Vitor é para buscar um entendimento mais facilitado para os alunos, para os graduandos e até para as pessoas que são de outras áreas. Então vamos lá. A busca desse reconhecimento científico é isso. Nós temos que transformar isso. Nos últimos 5 anos, mas com objetivos científicos, eu tenho me aproximado de vereadores, deputados, senadores, governadores, a todas as pessoas que se disponham a dar visibilidade a esse trabalho, porque são os parlamentares que vão realmente fazer essa grande mudança. Então, essa teoria da transdisciplinaridade busca isso. E ela tem 4 postulados axiomáticos que se chama. O que é? A busca da prevenção, da investigação, do controle da criminalidade, ela só vai conseguir ser bem executada por um oficial de polícia. Oficial de polícia em todas as carreiras. Então, vamos fazer um enfoque sobre o que nos alertou aí o doutor João Vitor. A Polícia Federal, ela está lá no 44, é a primeira das polícias, e infelizmente a gente não tem tempo para dissecar todo o capítulo da segurança pública, mostrar o detalhe para vocês. A Polícia Federal é a única polícia do país, dentre as 5, agora 6 corporações. A Polícia Federal é a única que tem ciclo completo da atividade policial. Embora um cargo só faça a gestão de toda a atividade, isso tem que ser modificado, mas ela tem ciclo completo. Ela atua tanto na prevenção, na repressão, na investigação, em todas as áreas, até o procedimento chegar às mãos do juiz Ministério Público. Então, a única coisa que falta na Polícia Federal é dar um segmento a ela do que o legislador constituinte determinou, mas que o hermeneuta, aquele que interpreta a Constituição, deu outro entendimento. Ao longo do tempo, com os costumes, transformou uma polícia como se fosse a atividade de uma polícia civil, mas não é. Era para ser administrada, a Polícia Federal era para ser administrada por 5 carreiras, que são delegados, peritos, na época os censores foram extintos, agentes, escrivães e papiloscopistas. Eram cargos que vinham administrar a atividade policial. E assim não ficou na mão de um cargo só. Seguindo aí. O que falta a ela, então, é uma carreira única com vários cargos para gerenciar. A Polícia Rodoviária ela é assim estruturada, então, para que vocês entendam. A Polícia Rodoviária, o que falta a ela é o ciclo completo, que a Polícia Federal tem, ela não tem. Então, a Polícia Rodoviária hoje está numa barreira policial, pega de 100 gramas de maconha ou cocaína, 1 tonelada, e tem que levar para outra polícia fazer, porque ela não tem a autoridade policial para fazer aquele procedimento que é a exclusividade do inquérito policial e do cargo de delegado. Então, a Polícia Rodoviária é estruturada em carreira única. O policial rodoviário federal ingressa na Polícia Rodoviária Federal e vira diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, dependendo da sua meritocracia e de cargos e dos seus estudos acadêmicos, e vai seguindo na carreira. Então, o que tem uma polícia falta na outra. E as polícias civis do Estado, aos poucos, elas estão sendo, elas estão focando numa atividade que está faltando recurso, está faltando gente e tal. Quando eu ingressei na atividade policial, o porte de arma era feito nos estados, pela Polícia Estadual. Foi uma crise governamental e o porte de arma entrou para a Polícia Federal e a Polícia Civil perdeu essa atribuição. O controle da segurança privada também nos estados era feito pela Polícia Civil. Bastou outra crise presidencial, crise no governo, e tirou essa atribuição da Polícia Civil e levou. Hoje a Polícia Civil só cuida da apuração das infrações penais, exceto as federais. Então ela está esvaziada nesse aspecto. Ela é uma polícia administrada, como manda o inciso da Constituição, por delegados de carreira. E ela só tem essa atividade.
As polícias militares, porque ela tem um ciclo incompleto, é basicamente isso. Ela não tem o poder de fazer o relatório final da sua atividade. Ou seja, tendo ela um flagrante na mão, a missão da polícia militar é só o patrulhamento ostensivo, é a polícia preventiva. Então, ela pega a autoria e materialidade no crime, ela tem que conduzir para outra polícia. É assim com a polícia militar, é assim com a polícia rodoviária. Qualquer flagrante da polícia rodoviária tem que levar para a Polícia Federal fazer. Qualquer flagrante da Polícia Militar tem que levar para a Polícia Civil fazer. Isso é o ciclo incompleto que iniciou lá no Segundo Império, com Dom Pedro II, quando ele dissolveu as polícias e criou duas polícias. Eu espero que vocês tenham entendido que é ciclo incompleto. Melhor do que isso, só um estudo mais aprofundado da doutrina, e coloco toda a minha doutrina à disposição de vocês. É nesse sentido que isso tem que mudar. Então, era necessário muito mais tempo para mostrar para vocês o quanto a desestrutura disso. Falando ainda, fechando nos focos dos postulados da minha teoria, é basicamente isso. O oficial de polícia em todas, então precisa de um oficial de polícia na Guarda Civil Municipal, um oficial de polícia na Polícia Civil, um oficial de polícia na Polícia Federal, na Polícia Militar, todos os oficiais de polícia trabalhando nesse trabalho de ciclo completo da atividade e relatando para entregar ao dono da denúncia, ao opinião delicti, que é o Ministério Público. Então, o capítulo da segurança pública tem que ser todo redimensionado, porque o capítulo da segurança pública, ao longo do tempo, foi se percebendo que nós temos duas atividades de defesa civil específica ali naquele capítulo. Hoje em dia, o Corpo de Bombeiros Militares, os gloriosos bombeiros militares, eles só fazem a atividade de defesa civil. Foi modificado esse capítulo também e se colocou um outro tópico de defesa civil, que é o parágrafo 10º desse artigo, que trata da segurança viária. Então, e lá no título ainda continua o capítulo da segurança pública. No meu entendimento, é necessário um redimensionamento de todo o capítulo da segurança pública e separar essas atividades ou mantê-las juntas, mas que o capítulo seja, então, o capítulo da segurança pública e da defesa social, que faz parte do nosso trabalho também. Então, o que a gente percebe é o seguinte: não adianta se argumentar dizendo que as propostas não se encaixam, que só falta pessoal, tem que se fazer concursos, que falta recursos, que precisa de mais carros, mais viaturas policiais, que precisa de mais computadores. Na realidade, tem que se ter a iniciativa de se falar em uma reestruturação. Isso não é reinventar nada, isso é trazer das democracias desenvolvidas, como na Europa, como nos Estados Unidos, o que já tem por lá. Nada do que se está falando aqui é reinvenção. É pegar as iniciativas que estão lá, que são bem-sucedidas, e aqui nós temos um exemplo na América do Sul, o Chile também já é assim, modificou a sua estrutura de segurança pública, de prevenção, de investigação de crimes, e teve um ótimo resultado nisso. Então, o que nós, pesquisadores, temos que levar é a sensibilização dos parlamentares para que eles tenham a coragem de mudar toda essa estrutura e se colocar nesse capítulo estruturas modernas para essas corporações. Porque os problemas são muitos, aqueles que aparecem no dia a dia e os que não. Então, eu poderia citar, porque o tempo também já está se esgotando, as corporações policiais, a começar por aquelas que todo mundo tem uma ótima visão, como uma polícia moderna, a Polícia Federal, ela é a 7ª corporação do mundo, em nível mundial, em índice de suicídio de seus policiais. Isso é um dado dramático que nas